Oi, meu nome é Stephanie e hoje eu vou falar sobre a Polaquinha, do Dalton Trevisan. Bom, primeiro eu gostaria de dizer assim, que eu li esse livro em um dia, porque ele é bem fininho, tem cento e poucas páginas e assim tem bastante espaçamento, letra grande. E eu gostei desse livro. E a outra coisa que eu quero dizer é que eu quero falar um pouquinho do autor antes de entrar na história da Polaquinha. O Dalton de Trevisan, ele é curitibano, ele tem 92 anos e ele é primordialmente conhecido por seus contos. Ele é conhecido por ser um contista, ele lançou muitos livros de contos. Esse aqui é o primeiro livro com uma história, o primeiro livro assim, um romance mais longo dele, e o único, na verdade, né, que foi lançado em 1985. Outra coisa que é importante falar sobre o Dalton Trevisan é que ele é uma pessoa assim muito reclusa. Ele é totalmente avesso à mídia, a holofotes, então tipo é muito raro ver fotos dele e também entrevistas assim. Eu olhei, tipo, não vejo, provavelmente ele não dá entrevistas assim há muitos anos assim. E outra coisa para falar sobre, eu já, quando eu fui ler esse livro, eu já estava familiarizada com a escrita do Dalton, porque eu já tinha lido esse outro livro aqui, 35 Noites de Paixão, que é de contos, então não foi nenhum choque para mim o teor sexual explícito que tem aqui na história. Eu vou contar mais sobre isso. Bom, a Polaquinha conta a história dessa moça Polaquinha e desde a adolescência dela, e em nenhum momento se fala o nome da Polaquinha. E isso não é sem propósito, porque essa anulação do nome da moça quer dizer que, tipo, nesses relacionamentos amorosos, ela é chamada de Polaquinha porque ela é loira, nesses relacionamentos amorosos em que ela tem, sexuais com homens, para eles não importa o nome dela, quem ela é, o que ela faz, os sentimentos, o que ela pensa. Para eles só importa os atributos físicos dela. Então, tipo, essa anulação do nome dela, né, é proposital. Então, começa contando a história da Polaquinha desde a adolescência. E ela, como toda adolescente, é muito curiosa a respeito da própria sexualidade. Ela tem um namorado, o João, com quem ela perde a virgindade. E depois dessa primeira das primeiras descobertas sexuais, ela quer ter o prazer pleno, chegar ao ápice, tipo, e quer buscar o prazer, tipo. Então ela conhece outros homens, o Tito, é importante ressaltar. Ela conhece também o Nando, que é um homem que ela fica 4 anos com ele. Ela fala que perdeu 4 anos da vida dela com ele, porque ele é casado. Então, tipo, ela sabe que não tem nenhum futuro, apesar dela gostar muito dele, e às vezes cair naquele conto de que vai largar a mulher pra ficar com ela. E o Nando, assim, como ele tipo, é com o Nando que ela tem o primeiro orgasmo dela, e é com ele que ela faz diversas experimentações sexuais. Então ela pensa que não foi totalmente um tempo perdido, e ela realmente se apaixonou pelo Nando a certa altura, mas, né, esses casos nunca duram. É importante falar também que a certo ponto ela conhece uma mulher que acaba, assim, levando ela à prostituição, mas de maneira esporádica. Tipo, ela apresenta homens, assim, que querem sair com uma moça, assim, tudo assim, na maior descrição e tal, e ela acaba aceitando. Ela já é bem independente, ela já saiu da casa da mãe dela, ela trabalha num hospital, mas não fala o que ela faz no hospital, e ela faz um cursinho à noite e alugou uma casa que na verdade é uma garagem, que é usada como quarto, cozinha e tudo. Então, tipo, ela já é bem independente. Então, outro personagem importante que ela conhece aqui é o Pedro. Ele é motorista de ônibus e, como ela mesma diz, ele é um troglodita. Ela não tem muito a ver com ele, mas esse jeito rudimentar dele que atrai muito ela, assim, sexualmente. Então ela fica um tempo com ele, mas vê que também não tem futuro, porque ele é casado e ele tem outras amantes. O livro vai se desenrolando, no final, assim, é bem frenético, tu não consegue parar de ler. E, pra mim não dar muito spoiler, né, não vou falar muito mais, porque esse livro é super fininho. Então, não posso falar muita coisa. Então,
Mas uma coisa que eu queria falar é sobre o machismo que permeia a história da Polaquinha. Porque, por exemplo, esses caras que ela sai, assim, que são casados, que ela tem casos com eles, assim, tipo, apesar de eles serem casados, eles têm outras amantes além da Polaquinha e exigem que ela fique só com eles. Não tem outros namorados. E mesmo ela sendo solteira, né, e ele sendo casado. Outra coisa sobre o machismo é que a Polaquinha, ela se submete a esses homens, tipo, ela se submete às vezes a fazer coisas sexuais que ela não queria ou que sejam dolorosas, porque ela é produto do meio machista em que ela acha que ela tem que fazer o que eles querem para agradar eles. E esse livro também mostra como a mulher, assim, com a sexualidade aflorada, latente, sofre na sociedade, né, tipo... E eu gostei bastante desse livro. O que eu tô lendo agora, que eu comprei na feira do livro, O Amor nos Tempos do Cólera, do Gael Garcia Marques. Eu recém comecei a ler e já estou gostando bastante. E esse vai ser uma das minhas próximas resenhas. Mas como eu não sei quanto tempo eu vou demorar para ler, ele é bem grossinho. Tipo, tem umas 400 e poucas páginas. Então talvez eu poste uma poesia, talvez do Mayakovsky de novo. Ou talvez um dos contos, assim, tipo, só que daí a história do conto eu vou contar o conto todo, sabe? Não ler, mas contar a história do conto, como eu já vi em outros youtubers fazerem, booktubers fazerem, porque é muito difícil, né, contar um conto sem dar spoiler. Bom, fica a dica para quem quiser ler o Dalton Trevisan, pode ler os contos, acho que acredito que deva ter muitos contos na internet também, então fica a dica.